Monte Alegre é uma cidade, assim como várias cidades daquela região, ela foi colonizada, né, pelos portugueses. Ali habitava um grupo, um povo que ficou conhecido como os inicialmente Curupatubas, né? Os Curupatubas posteriormente vieram a ser chamados de Gurupatubas. Esse nome veio dar nome a tanto a população que habitava como o rio que banha a frente da cidade. Posteriormente, quando Monte Alegre se tornou vila, né, como uma estratégia portuguesa de se apropriar de um território que antes pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, né, eles nomearam, né, eles trocaram os nomes de todas aquelas cidades, inclusive de Monte Alegre, por nomes de lugares, de cidades portugueses, como uma forma de reafirmar a posse, né, daquela região. Bom, Monte Alegre é um lugar especial, do seu ponto de vista geológico, por vários motivos, né? O principal deles é a questão do relevo, que é um relevo muito especial dentro do contexto da planície amazônica. Quando ela chega ali, naquela região de Monte Alegre, a gente tem uma surpresa, né? A gente observa serras, observa relevo com elevações de até 200, 300 metros, que é uma coisa assim completamente surpreendente. Existem duas hipóteses que a gente sempre considera para tentar responder a questão da presença da savana naquele lugar. A primeira delas é que, com toda a variação climática que a própria Terra sofreu, principalmente do terciário para cá, né, que com as últimas glaciações, a vegetação na Amazônia, toda a planície, ainda não era ocupada plenamente pelas florestas. À medida que o clima foi se tornando mais quente e úmido, a floresta foi tomando conta. E se fala que a savana ali, aquela área com savana, seria uma ilha. A outra possibilidade é dela estar condicionada exatamente à presença de pacotes muito espessos de rochas arenosas naquela região, que fazem com que seja muito difícil você manter florestas de vegetação de grande porte em função da questão da água. Em termos arqueológicos, Monte Alegre se destaca na Amazônia e no Brasil pela antiguidade da presença humana aqui na região, que data de 11.200 anos antes do presente, e pelas características das pinturas rupestres. Os principais temas representados são o que nós chamamos de grafismos puros, também conhecidos como figuras geométricas, e as figuras humanas, que são representadas de duas maneiras. A figura humana completa, ou seja, cabeça, tronco, membros, e só a representação da cabeça. O interessante é que nessa representação da cabeça, muitas vezes a cabeça está representada, o contorno da cabeça está representado, outras vezes não existe o contorno, estão só os elementos faciais, ou seja, olhos, nariz, boca,
E o mais interessante é que muitas figuras têm fisionomias, então elas expressam alegria, tristeza, espanto. Isso é uma das particularidades de Monte Alegre. Com relação aos grafismos puros ou às formas geométricas, mais recorrentes na região são os círculos, que eles aparecem desde tamanhos muito pequenos, com 10 centímetros de diâmetro, até figuras com um metro de diâmetro, que são vistas desde muito longe, desde a base da serra, pelo tamanho e pela intensidade das cores. Então são figuras, círculos vermelhos, vermelho e amarelo, ou só o círculo todo vermelho. Então isso tem um destaque e a recorrência, que aparece em quase todos os sítios da região. A ocupação humana em Monte Alegre é muito antiga, né? Então seriam povos caçadores-coletores, né? Viviam da caça, da pesca, povos nômades. Mas esse foi um período de ocupação, mas as pesquisas realizadas na região mostram também que houve uma ocupação mais recente de povos agricultores sedentários que produziam uma cerâmica também bastante elaborada. A gente vê isso nos sítios arqueológicos da região, que tem terra preta, material cerâmico em superfície. Então já eram povos que já tinham uma complexidade social também maior em relação aos povos que viveram em períodos mais antigos. Antigamente, isso aqui não tinha estrada, não tinha nada. Tinha caminho. Então, há muitos anos atrás, eu era rapazinho novo, nós vinha brincar, rolar pedra. Chegar da cabeça da serra, rolar a pedra, saia rolando, que ia embarrar muito longe, lá embaixo. Já sabia ali, a Serra da Lua, né? Já sabia essa caverna grande, Tatupaoca, só que não tinha nome nessa época, nós tínhamos a capela. Chama-se capela, a capela da Serra do Hererê, lá atrás. E essa pedra grande aqui, que sempre tive também não tinha nome. E eu, de fato, eu conheço essa serra de perna para cima, do ar, eu conheço tudo. Sei tudo onde tem caverna, onde tem isso, tem aquilo, tudo isso eu conheço. Isso aqui é um calendário, esse calendário, digo essa senhora. Dois índios, quando eles visitavam uma tribo para outra. Marcavam a lua, cada uma lua um risco desse. Aí então visitava uma para outra, para essa aqui. Aí riscava de novo. Então tudo esse risco aí era visita, de uma tribo para outra. Existem dois fatores de destruição das pinturas. Um é o fator natural, que são casas de bicho, cupins, raízes, mas isso é um problema que pode ser reversível, né? Mas o maior problema é as pichações, a ação humana que desconhece a importância desse patrimônio e que sai depredando, seja riscando ao lado ou destruindo as próprias pinturas. É importante que as pessoas saibam da importância desse patrimônio, porque ele é um patrimônio que ele não é renovável, ou seja, quem fez não existe mais. As pessoas já morreram, então se você destrói esse patrimônio, está destruído para sempre. E o que hoje é um atrativo turístico para a região, se não houver o cuidado da preservação,
no futuro pode não existir mais. E eu acho que a obrigação nossa, como cidadão, não precisa ser o pesquisador, qualquer pessoa, qualquer cidadão é dono desse patrimônio. Então é um patrimônio que nos pertence e, portanto, temos que preservá-lo para as gerações futuras. Eu costumo dizer que a gente ama aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não conhece, dificilmente você vai amar, vai respeitar algo. A mesma coisa acontece com relação ao patrimônio de Monte Alegre. Agora que grande parte da população está tendo esse apreço, está conhecendo mais de perto os trabalhos, as pesquisas que já foram feitas e direcionadas para aquela região. Acreditamos que com essa aproximação desse conhecimento, isso possa gerar a valorização daquele patrimônio. A gente percebe que muitas das pinturas já foram danificadas, né? Eu acredito que isso ocorre em decorrência das pessoas não conhecerem e não terem a noção do valor histórico e arqueológico que aquelas pinturas elas têm. Eu já visitei vários lugares no Pará com pinturas rupestres, mas é algo que não sei explicar exatamente o que me fez sempre voltar a Monte Alegre, e cada vez que eu volto é como se fosse uma primeira vez. E pensar que há muitos anos vários povos indígenas passaram por aqui, viveram aqui, deixaram registrada nas paredes a sua história, né? Uma história que está contada, mas não está contada ainda não está contada nos livros. Eles deixaram registrada nas pedras aquilo que era importante para eles.